Eu sou presidente do Instituto Ideal. O Instituto Ideal fica em Florianópolis, Santa Catarina, mas sou oriundo aqui do Rio Grande do Sul, nasci em Rio Grande há muito tempo atrás. E o que eu vou falar para vocês é um pouquinho, mas bem pouquinho do passado, uma situação presente que a gente está vendo e um pouco do futuro. Aqui, vocês devem estar vendo, é o Instituto de Pesquisa em Energia Fotovoltaica da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro instituto da América Latina, ele fica, é aquela parte lá à direita, e aqui vocês devem estar vendo em construção o novo Centro de Pesquisa em Hidrogênio Verde, que também está no Sapiens Park, em Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, e também é o primeiro do Brasil. Aqui já tem um dado interessante sobre a questão da energia solar. Ele é todo oco, ele foi projetado dessa forma. Os painéis são aqueles bifaciais, e todo ele encaixado. E não vai ter nem laje, nem nada. É a estrutura e o painel. Isso foi um trabalho que foi desenvolvendo também a pesquisa para que fosse assim, e essa estrutura foi projetada e estudada por uma empresa de Criciúma. Sobre o passado, em fevereiro de 2007, foi criado o Instituto Ideal em Florianópolis, onde nem se falava em energia solar fotovoltaica. Quando se falava um pouquinho sobre isso numa escola, numa universidade, o pessoal achava que tinha em casa o pai dele porque aquecia a água, coisas desse tipo. E aonde tinha um pouco a presença da energia fotovoltaica eram nas universidades, e não eram em todas. Nós tínhamos na UFSC, com o professor Ricardo, que até hoje é o nosso diretor técnico do Instituto. Tínhamos um pouco também na URGS, com o professor Arno. Depois tínhamos na PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Adriano Iazete, o professor Zíris na USP e o professor João Pinho na Universidade Federal do Pará. Isso era energia solar no Brasil, toda ela dentro da academia. E se vocês forem observar, já é um fato interessante, e por que a situação do Rio Grande do Sul, eu vou falar no final, por que o Rio Grande do Sul fez o dever de casa. Se vocês forem observar, o professor Ricardo é do Rio Grande do Sul, professor Arna do Rio Grande do Sul, Adriano Izete do Rio Grande do Sul, professor Zíris do Rio Grande do Sul. Não é por coincidência que a apresentação é o Rio Grande do Sul fez o dever de casa. E hoje, independente da condição de insolação, é o Estado que está liderando as instalações fotovoltaicas no país. Em 2015, com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi inaugurado o principal laboratório de energia solar do país, o fotovoltaico da UFSC, em Florianópolis, onde foi concebido e desenvolvido o primeiro ônibus totalmente solar da América Latina. Esse ônibus foi uma parceria da WEG, da Marco Polo, que é aqui do Rio Grande do Sul, Mercedes-Benz, Mitsubishi, que forneceu as baterias, e a Electra de São Paulo. Esse ônibus faz o transporte da pessoal da pesquisa, do centro da universidade, do campus na Trindade, até Cachoeira do Bom Jesus, todo ele elétrico e movido a energia proveniente do Sol. Tinha um único projeto parecido com esse, tinha na Noruega. Então, é uma coisa extremamente inovadora que foi feito aqui no Sul. O presente. Aqui nós temos um pouquinho da história do hidrogênio verde, que eu acho que vai ser uma coisa muito parecida com a energia solar. Aquelas coisas que você tem que convencer
Você tem que ter escala, porque senão não vai ter preço para competir. Você tem que ter uma série de esforços de política pública, de vontade de fazer, mas eu acredito que é uma coisa que veio para ficar. Tanto assim que 100 milhões de euros foram repassados para 3 universidades, a UFSC, em Santa Catarina, a Universidade de Itajubá e a Federal do Rio de Janeiro. Todas essas 3 universidades vão ter um centro de pesquisa, vão preparar a mão de obra, vão ter os seus laboratórios, tudo isso com recursos vindo da Alemanha. Se der tempo, no final, eu vou explicar por que esse interesse tão grande da Alemanha nessa nova fonte de energia. Não sei se vai chegar, eu só tenho meia hora. No caso da UFSC, que é aquele que eu apresentei, é o que está mais adiantado, e a previsão da inauguração é agora já para junho. No Brasil, tanto a energia eólica como a energia solar estão consolidadas. Se a gente for olhar, o Brasil provavelmente lidera hoje, não pegando o acúmulo passado, mas pegando só a situação presente, ele deve ser hoje o país que mais está investindo, tanto em eólica quanto solar, né? Talvez a China na frente, mas aqueles outros que estão na nossa frente é um acumulado. Mas os investimentos que estão acontecendo no Brasil, nessas 2 setores, é uma coisa impressionante. Vocês sabem melhor do que eu, que são integradores, os negócios estão formigando. Então, é uma coisa que nós temos a condição, né, em função da nossa matriz energética, nós temos, e as boas condições de insolação e de vento, nós temos condições, muito em breve, de termos uma matriz energética totalmente sustentável. Ela já está quase em 92%, mais ou menos, considerando as hidráulicas, eólica, solar, biomassa. Então, a rigor, nos falta 8% para a gente ser um país totalmente sustentável sob o ponto de vista de matriz energética. E um país que consegue a sua autossuficiência energética é um país diferenciado. Não tem como não ser. Basta vocês verem, que estão acompanhando, obviamente, a questão da Ucrânia, a guerra da Ucrânia e da Rússia, e as consequências disso no atendimento de energia em praticamente toda a Europa. E os desdobramentos que isso traz. Então, é uma coisa fundamental o país se programar para que seja autossuficiente de energia. E se for autossuficiente de energia numa fonte sustentável, melhor ainda. Ela é infinita. O resto é finito. E caro, em dólar. Recentemente, tudo isso que eu estou falando foi confirmado pelo presidente Lula em sua viagem na China. Ele foi claro em dizer que investimento, crescimento de energia, só se for fonte renovável. O recado está dado. O futuro. Embora eu já tenha falado um pouquinho sobre ele, mas reforço aqui, porque passa necessariamente o futuro pela independência energética. Nós temos 72% em hidrelétricas, temos 13% em eólica, 5% em biomassa, 2% em solar, o total dá 92%, que eu já tinha dito, e o restante virá da eólica e do hidrogênio verde e da energia solar. Esse é o nosso destino. E, em função da escala, eu me arrisco a afirmar que toda a tendência aponta para valores cada vez mais em conta e mais competitivos. A competitividade se chama escala. E a fase da escala nós já chegamos. Senão não estava isso aqui no 18º evento. Isso é que dá escala. O que é escala? É venda, é implantação, é mão de obra, é capacitação, é compromisso. Então, nós estamos no fórum certo. E o 18º. 18º. Para a produção do hidrogênio verde, esse já é um dado do próprio governo, tem
as regiões promissoras são Nordeste, Sudeste e Sul. E sempre tem que estar ligado à questão do litoral, porque se há um projeto que talvez dê tempo para falar, tem também por trás desse investimento que está sendo feito uma potencialidade de negócios futuros, de exportar. O Brasil vir a ser um importante player na exportação de hidrogênio verde para o mundo. Então, onde está sendo visto isso? No porto de Pecém, no Ceará, porto de Suape, no Pernambuco, o porto de Açu, no Rio de Janeiro, e o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Embora sendo de Rio Grande, não fui eu que fiz esse estudo. E Rio Grande não está ali por acaso, é porque a possibilidade de Rio Grande ser um polo de desenvolvimento de hidrogênio verde no Estado é uma realidade. É uma realidade. Aqui vem uma outra coisa que é importante de ser falada, principalmente no Rio Grande do Sul, pela tradição do Estado e pela sua capacidade de produção de grãos, que é a questão da descarbonização do campo. Isso é uma coisa importantíssima. Talvez vocês não tenham ideia do que seja plantar em Roraima, no Acre, onde estão os grandes hoje celeiros, no Tocantins. Você tem ideia do custo que chega o diesel nessas regiões? É um custo absurdo. E pago por nós, sociedade, de N formas, que não vem aqui o caso. Mas o custo do diesel para chegar lá é um absurdo. Um absurdo. Então, temos que começar a pensar em descarbonizar o campo. Esse trator que eu coloquei aqui, acho que foi o Renato que me mandou, o Zimmermann, é um trator elétrico da John Deere nos Estados Unidos. Todo ele elétrico. E funciona às mil maravilhas. O motor elétrico é um motor muito mais eficiente que o motor a combustão, em qualquer situação. Tem gente com freezer em casa aqui há mais de 40 anos e nunca estragou. Então, o trator elétrico é uma possibilidade de uma política industrial voltada para isso. Nós temos mercado, temos condições de gerar energia limpa para que esse trator se movimente. E o trator tem um grande diferencial sobre os carros elétricos. O trator, por ser eletrificado, não tem nenhum tipo de problema, diferentemente dos carros. Os carros, para terem autonomia, têm que ter muito peso de bateria e muito custo, diferentemente do trator, que opera numa granja 30, 40 quilômetros no dia e volta de noite para casa. Ele não precisa ter tanta bateria quanto o carro precisa. E não tem problema também o peso no trator, porque o treso até às vezes ajuda. Na lavoura, às vezes o trator patina, precisa realmente do peso, não é um problema o peso. Então ele vem, logo depois ele vai chegar aqui, esse trator. E tem duas notícias interessantes, que são recentes do governo federal. São 1.000 usinas de 100 kW que estão sendo disponibilizadas para beneficiar pequenos produtores, 1.000. E depois, usinas solares de 30 mega, também previstas para o campo, com o intuito de produzir hidrogênio verde e energia. Eu coloquei ali embaixo, que aí não foi o governo que está falando, mas eu acho que um dia isso vai estar posto, é a questão dos kits solares para consumidores de baixa renda. Isso é uma coisa tão óbvia que tem que acontecer, em programas como Minha Casa, Minha Vida ou outros, tem que vir no pacote. O consumo é muito baixo dessa família. Tem que estar no pacote, como se fosse uma janela, uma porta. Junto está vindo o kit. E o cara vai fazer ali o financiamento com o kit incorporado. O que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? Essa tarifa é uma tarifa extremamente subsidiada, da baixa renda. Isso gera gato, isso gera não pagamento, gera um monte de encrenca para a distribuidora e para a concessionária.
que poderia se pagar. E fora aquilo que a gente repassa na CCE para essa conta, né, para ajustar esse preço, todos nós pagamos. E é 5, 6 bilhões por ano. Isso poderia ser um grande programa, vindo junto com a instalação e com o kit, o conhecimento daquela pessoa que vai receber. Não vamos imaginar que alguém que ganha um salário mínimo vai chamar um técnico para arrumar, né, o painel dele que está dando problema. Junto do pacote também teria que vir o conhecimento. A pessoa traria o certificado de ter feito um curso para tratar do seu próprio equipamento. Tratar com zelo, para evitar roubo, como existe roubo de fio, para evitar deslocamentos desnecessários da concessionária e até mesmo regiões que a concessionária nem consegue entrar diante da dificuldade que é aquela região, pelo tráfego, ou pelo outro controle, ou pela própria ausência do Estado. Então, esse kit eu vejo também como uma política pública fundamental, e bota no contrato. Vem a casa própria, vem o kit. Como vem a porta, como vem a torneira, como vem tudo, está embutido no preço. E não é caro. Para um consumo baixo como esse, que vai atingir essa classe, não é caro. Dever de casa. Aqui eu quero fazer um reconhecimento público ao Rio Grande do Sul. Eu estou no estado vizinho, conheço a realidade local, conheço a realidade do meu estado, me empenhei bastante para que a gente avançasse em Santa Catarina, mas bastante mesmo. Criamos o programa de municípios solares, criamos o programa da indústria solar, criamos o programa das cooperativas solares, na esperança e na perspectiva de que o Estado tivesse dado uma resposta acima do que deu. Infelizmente, fracassamos. Nós fizemos um trabalho para a Fiesc, apoiado por grandes players, inclusive BRDE, bancos, Celesc, enfim, todo. Eu, pessoalmente, passei por todo o Estado, pegando a indústria de baixa tensão, que era a que tem a tarifa mais barata e que, portanto, mais cara e que, portanto, teria um prazo de retorno para o investimento na instalação da indústria mais curto, né, e tivemos um resultado pífio, para não dizer outra coisa. Aí, por que o Rio Grande do Sul está liderando praticamente? Proporcionalmente, está liderando. Tem São Paulo, Minas, e o terceiro é o Rio Grande do Sul. Mas, proporcionalmente, a população é quem está liderando é o Rio Grande do Sul. Aí falam que é questão cultural, aí falam um monte de coisa, mas a cultura do cooperativismo também está presente em Santa Catarina. O empresário catarinense também tem perfil do empresário do Rio Grande do Sul. Eu acho, né, me arrisco a dizer isso, que aqui se deve a uma movimentação que se deu em torno, né, da energia renovável no Estado. Isso parece que não, mas vai ficando, vai impregnando, vai criando grupos. Esses grupos dialogam, a Assembleia Legislativa percebe que essa questão está muito viva, o governo do Estado também, e vai procurando facilitar no que pode a possibilidade do investidor se sentir tranquilo no Rio Grande do Sul. O primeiro parque eólico do Brasil importante foi aqui em Osório. Isso não foi obra do nada. Ah, mas tinha bom vento em Osório, como tem em todo o Nordeste. E foi aqui. Por que isso aconteceu aqui? Porque eu acho que tem ambiente, tem clima, tem compromisso acadêmico, tem compromisso empresarial, tem uma certa vontade de buscar um espaço nessa área, né, que eu estou vendo várias pessoas que eu conheço e sei que eles estão compreendendo o que eu estou falando. Então, eu acho que quando, no final, eu botei o Rio Grande do Sul como o dever de casa feito, eu estava, de certa forma, mostrando isso para vocês. A importância que foi tudo o que aconteceu aqui. Caberia um registro, eu acho, porque não é por acaso. Nós temos exemplos reais que aconteceram aqui no Estado que mostram isso. Eu, por último, que eu acho que o meu tempo está mais ou menos que batendo, eu vou passar um vídeo para vocês que, de certa forma, mostra essa situação que eu acabo de falar sobre o Rio Grande do Sul.
Ainda bem que deu certo, porque eu não conseguiria passar isso para vocês de jeito nenhum, né? Isso foi feito no Rio Grande do Sul, não é está sendo feito, isso foi feito aqui. E é uma coisa que vai dar certo, é óbvio, né? E qual foi a nossa participação nesse projeto? Foi o reuso das baterias de carros elétricos. Tá? Como eu tinha um tempinho que me foi tirado em função dessa dificuldade da apresentação do vídeo, eles estão me dando mais 5 minutos e eu já vou encerrar. O que está sendo feito hoje naquele laboratório lá na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis? O laboratório recebeu e fez um convênio com a Nissan e está recebendo todas as baterias dos carros elétricos Leaf, que é uma marca da Nissan, para estudo de reuso. É uma quantidade de bateria que tem um carro elétrico e uma quantidade de bateria que a gente vai ter que dar um destino. E o destino é o reuso dessas baterias. Esse projeto entrou nesse da Randon. Nenhuma bateria para refrigeração, para transformação de energia elétrica foi comprada, foi sendo utilizada de reuso das baterias. Hoje, o professor Ricardo, casualmente, essa semana está na Espanha, apresentando o resultado da Nissan, do estudo que foi feito. Então, vejam bem, se vier a mobilidade nesse volume que está sendo anunciado, que eu tenho lá minhas dúvidas se vai ser tão rápido assim, nós somos um país continental, temos N problemas, entre elas a distância, para que isso vingue. Nós não estamos falando do Uruguai nem de Portugal, tem uma diferença aí. E o que está se pensando? As baterias vão ser cada vez mais tecnológicas e tem que ter um reuso, porque elas são muito caras, não pode virar lixo. Então, todo esse projeto da Randon, que era o encerramento da minha apresentação, porque é uma coisa que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, foi feito com o reuso das baterias da Nissan. Então, é um projeto belíssimo, já está funcionando, e a Randon tem a pretensão, inclusive, de que isso vá para a América Latina, inicialmente, e é um projeto inovador. Não há outro semelhante. Nós temos até ônibus elétricos, mas nunca um caminhão desse porte refrigerado com energia solar. Então, era essa a minha apresentação para vocês, e por que desse meu entusiasmo com o Rio Grande do Sul, que eu acho que foi além do dever de casa. Ele está nos mostrando outros caminhos, está apontando para esses outros caminhos. Não vou ter tempo de falar aqui, mas está aí a eólica offshore. É evidente que a Costa Gaúcha é uma costa extremamente promissora. Está aí a questão da Lagoa dos Patos, que é uma outra região de águas rasas extremamente promissora. E, inclusive, eu estou indo a Rio Grande, depois desse feriado, para conversar um pouco com o reitor, que eu acho que a FURG, que é a Universidade de Rio Grande, tem muito a contribuir. Lembrando, inclusive, que Rio Grande teve toda uma indústria metal-mecânica importantíssima na época das plataformas, que está completamente abandonada. Ela poderia vir a ser, obviamente, reanimada dentro de um projeto offshore, que eu acho que funcionaria naturalmente, passaria por Rio Grande. Era essa a minha apresentação, agradeço a vocês, e é isso. Muito obrigado.